Pai do Senhor, irmã Leila, vamos dar início então, ok? Começando a partir de agora a nossa aula magna de angelologia. Material em mãos, eu vou apenas passar aqui algumas recomendações e a gente já adentra aqui ao conteúdo do nosso material, tá? Então, para o estudo da matéria de angelologia, juntamente com o próprio material do curso, eu utilizei teologia sistemática na perspectiva pentecostal, por exemplo, ok? Então é uma referência que eu aponto aí para o estudo da angelologia, editora CPAD, tá certo? Então você tem aqui teologia sistemática pentecostal, teologia sistemática pentecostal. Eu aponto então aqui essa obra como obra de referência no estudo da angelologia. E outra é o manual de angelologia e demonologia, tá? Manual de angelologia e demonologia da Fonte Editorial. A editora é Fonte Editorial. O manual de demonologia foi escrito por Carlos Augusto Vailate, que esteve em nossa sede há pouco tempo aí, ministra aulas na FAESP, ok? Então é alguém que é uma grande referência, um grande homem de Deus, inclusive eu consegui até o autógrafo dele. Então, pelo menos essas duas obras aí como obras de referência. E aí eu posso indicar também essa outra obra aqui, que é a Teologia Sistemática na Perspectiva Pentecostal. Teologia Sistemática em uma Perspectiva Pentecostal, de cuja obra eu tive o privilégio de participar. Está aqui meu nome, e isso aqui, José Edmilson Júnior, está aqui. Participei, uma contribuição num adendo, na verdade, num apêndice, a obra de teologia sistemática, mas inclui também uma matéria, um apêndice filosófico. Então eu contribuí com um texto sobre filosofia, e nessa obra tem uma seção de angelologia muito boa. Então também recomendo essa obra para estudo de angelologia. Acaba de adentrar a sala a irmã Ana Carla. Então a irmã Ana Carla também já está na nossa sala de aula. Temos aqui a irmã Leila e a irmã Ana Carla. Então vamos já prosseguir com a nossa aula, conforme os outros alunos forem entrando, a gente vai colocando eles também na participação aí, tá certo? Material de angelologia, nossa apostila de angelologia, ok? Tá ok? Aí, nossa apostila de angelologia. Vamos dar início então aos nossos estudos nessa importante matéria, falando acerca de seres espirituais. De cara, eu já quero trazer a questão de que nós estamos imersos em um mundo onde nosso viver ele volta-se muito para o plano prático. Nós não somos dados, de modo geral, eu não falo sobre casos específicos, mas de modo geral, a meditação sobre questões de cunho mais espiritual. Nós estamos muito mais voltados aí para essa questão do físico e do prático, tá certo? Daquilo que está relacionado ao nosso dia a dia, às nossas tarefas, aos nossos compromissos, e assim nós acabamos tendo um afastamento em relação às questões do mundo espiritual. Mas nós precisamos estar alertas quanto a isso, e é interessante a matéria de angelologia para nos despertar para essa realidade de que o mundo espiritual está à nossa volta e que na verdade o que nós precisamos estar atentos é para que nós não estejamos na verdade nos esfriando, vamos dizer assim, e nos dessensibilizando em relação ao contato, em relação, tá certo? A sensibilidade para com o mundo espiritual, porque muitas das vezes é o que acaba acontecendo devido à nossa rotina, nosso dia a dia, nossos afazeres, nossas tarefas. Nós acabamos nos dessensibilizando em relação ao mundo espiritual, mas o mundo espiritual está ao nosso redor, tanto o mundo de luz, tá certo? De Deus, a presença de Deus e a presença dos agentes de Deus, daqueles que são enviados por Deus para estarem juntamente conosco nessa jornada,
e é também os seres malignos, seres caídos, seres em trevas, que estão ao derredor buscando oportunidades ou buscando ocasiões. Talvez não uma situação de possessão demoníaca, como infelizmente acontece com a vida daqueles que estão expostos. Então você tem pessoas que infelizmente não estão debaixo do sangue do Cordeiro, elas não são templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo não habita nelas, e devido a essa situação elas estão expostas a diversos tipos de influências malignas. E assim, quando nós estamos diante de uma pessoa em diferentes contextos, nós temos que nos atentar de que sobre aquela pessoa rege uma influência que muitas das vezes está em combate contra aquilo que está em você. A guerra muitas das vezes está se desenrolando num campo material, mas a origem dela não é o campo material, e sim o campo espiritual. Já ouviu falar daquela expressão, quando uma pessoa vai conhecer, vai entrar, por exemplo, num novo emprego, ou vai cursar um novo curso, chegando até o lugar, alguém diz assim: olha, meu santo não bateu com o dela, eu não gostei, não conversei com ela ainda, não tenho outra experiência, mas já não gostei dela. Então, esse tipo de expressão, ele deixa muito claro para nós que existe ali alguma sensibilidade que foi atingida e que gerou essa animosidade e que não está na esfera do racional, porque não houve tempo ainda para diálogo, para troca de ideias, para se perceber certos antagonismos de ideias, e mesmo assim a pessoa já deixa claro que não se alegrou, não se agradou da presença daquela pessoa. E isso nos fala de forma muito clara acerca de outras influências que estão em jogo, outras influências que estão atuando e que não são da área física, não são da área material, mas elas são influências espirituais que estão atuando e que estão trazendo muitas das vezes contrariedade, estão trazendo embates devido à presença de Deus que está numa pessoa, incomodar a presença maligna que está em outra pessoa, e decorre daí conflitos. E aí a Sagrada Escritura nos dirá de forma muito clara que a nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, ou seja, não é contra a pessoa materialmente, aquela pessoa que está ali diante de nós e que muitas das vezes está sob a influência de um ser que ela nem conhece, um ser que ela nem compreende e que na verdade está conduzindo as suas ações, despertando nela sentimentos, despertando nela impulsos, desejos que atentam muitas das vezes contra a sua própria natureza. Nossa guerra não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, num ambiente que está em interação constante conosco. A potestade dos ares, como Paulo falava. Então você tem aí seres espirituais que estão atuando no mundo físico, através de influência que exerce sobre as pessoas que estão atuando neste mundo físico, ok? Então, muitas das vezes o que nos falta é sensibilidade para perceber a sua atuação. E essa dessensibilização vem muitas das vezes do contexto no qual nós estamos imersos. Devido nós estarmos num contexto onde as tarefas, o trabalho nos arrebata, nos prende, nos leva a ter uma atenção totalmente voltada para aquilo que é racional, e isso não vejo qualquer tipo de problema nisso, mas ser racional na quase inteireza do seu dia não impede você de compreender que existe algo além da razão. Você é racional e você precisa atender às suas demandas, suas tarefas, seu trabalho, sua formação. Você precisa atuar de forma racional. Só que a racionalidade não impede a espiritualidade, ela complementa. Então você, mesmo sendo uma pessoa racional, sabe que existe uma guerra que não está no campo da racionalidade, da materialidade humana, está no campo da espiritualidade. E muitas das vezes você está em conflitos e batalhas
contra pessoas que você não compreende a sua hostilidade, mas na verdade a fonte dessa hostilidade está para além do humano, está para além do racional e está num campo espiritual. E você, sendo racional e sendo inteligente e espiritual, precisa lutar com armas espirituais. E aí você vai invocar a presença de Deus, vai invocar a atuação de Deus, e Deus vai agir por meio dos seus agentes. Se assim não fosse, no Getsemane, quando Cristo passava a maior das suas aflições, Deus atuou por meio dos seus agentes. Deus colocou ao lado de Cristo um ser espiritual, colocou um anjo ao lado dele, que lhe conferia consolo naquele momento. Ele não poderia abortar da sua missão, ele teria que ir adiante. O cálice não seria passado, ele teria que prosseguir. E para que ele fosse encorajado no cumprimento de sua missão, o Senhor colocou ao lado dele um ser espiritual, uma vez que os seres humanos que deveriam estar juntamente com ele naquele momento de intensa oração fraquejaram. E quem sou eu para julgá-los? Um dia inteiro caminhando debaixo do sol, levando a palavra de Deus, pregando, e ao final do dia, devido ao extremo cansaço, não conseguiam ficar acordados. Então Cristo se viu só diante daquela grande aflição, e Deus, para tirá-lo daquela sensação de desamparo, Deus coloca um ser espiritual ao lado dele, e ele sente pelo menos aquele alento. Então é uma situação que é impossível nós calcularmos a quantidade de vezes que nós nos sentimos oprimidos em determinado momento por alguma força negativa que tentou se aproximar de nós, e nós clamamos, nós invocamos a presença de Deus, e logo em seguida vem um refrigério. Por quê? Porque Deus permitiu, tá certo, que você passasse por isso, para que você tivesse despertada a sua espiritualidade e a sua fé. E por meio da sua espiritualidade e da sua fé, você invoca a presença de Deus, e Deus confere a você, aproximando de você um ser espiritual, tá certo? Que estará com você naquele momento e te fortalecerá, para que você tenha segurança. Você vai tomar uma importante decisão, você vai passar por um lugar perigoso, você vai fazer uma jornada, você vai lidar com alguma situação complicada, e Deus, ele mostra a sua presença, ele mostra o seu alento, o seu fortalecimento, atuando ao nosso redor por meio dos seres espirituais que ele criou, chamados anjos, tá certo? Ou malach do hebraico, angelos do grego e malach do hebraico, ambos significando mensageiros, mas que podem ser usados também de forma mais ampla, tanto falando acerca de mensageiros no sentido espiritual, de anjos espirituais, bem como pode falar literalmente de mensageiros, ou alguém que comunica uma mensagem da parte de Deus, como em Apocalipse são citados 7 anjos das igrejas. Não são anjos espirituais, são anjos no sentido de serem mensageiros, no sentido de serem os pastores daquelas 7 igrejas para onde foi despachada a mensagem de João no Apocalipse. Então aqueles pastores foram chamados anjos naquele contexto, porque eles eram mensageiros de Deus naquela situação e para aquele objetivo específico, que era comunicar aquela mensagem chegada a partir do apóstolo João, ok? Então você tem os empregos aí, né, da terminologia para anjo, malach ou angelos do grego, e as suas aplicações. Na introdução, veja só como é que ele trabalha aqui. Na introdução, ele vai nos falar um pouco sobre interesse geral, tá certo? Em anjos. Agora, o problema desse interesse geral na angelologia é que muitas das vezes ele está misturado com elementos esotéricos, e esse é um grande problema. Esse é um grande problema porque esse problema não fica restrito aos ambientes
que estão fora da influência bíblica, tá? Ele não fica somente, esse não é um problema somente do paganismo, porque o paganismo tem a sua própria perspectiva sobre os seres espirituais, tá? Você tinha, por exemplo, na antiga cultura grega, o entendimento de que haviam seres espirituais bons e maus e que constantemente interagiam com seres humanos, e assim eles deviam fazer escolhas a partir dessas duas influências que estavam constantemente sobre ele. É que nem o desenho animado mostra o anjinho no ombro, o demôniozinho no outro. Então é meio que uma perspectiva que é compartilhada pela tradição grega antiga, né, dessas duas influências, o eudaimon e o kakodaimon, tá? Então você tem aí essas duas influências. Na cultura islâmica são os djinns, que são seres muitas das vezes com uma característica maligna, na verdade, e também tem os anjos, inclusive o próprio Alcorão é entregue por meio de um anjo, tá? O anjo Gabriel. Então, segundo a alegação deles, o anjo Gabriel narrou para Maomé o Alcorão, e ele decorou e pediu para que outra pessoa escrevesse, tá? Então você tem aí esses anjos nessas culturas, bem como alguns encaram eles como semideuses, tá? Então a cultura romana, por exemplo, a cultura grega também, a cultura do Irã era perdão, agora me perdeu, escapou um pouco o nome daquela, mas você tinha o masdeísmo, você tinha o zoroastrismo, então ali você tinha o entendimento dos anjos como semideuses, tá? E na cultura hindu, por exemplo, a gente vai ver também aqui, eles tinham os seres angelicais como, na verdade, uma outra versão do próprio ser humano, como se fosse um outro eu, mas um eu superior a este, um eu evoluído, um eu desprovido das falhas do homem material. Então você tinha aí essa versão, né, na cultura hinduísta. Então você tem diversas perspectivas sobre essa questão dos seres espirituais, e muitas das vezes são essas perspectivas, por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo dá muito poder aos seres angelicais, entendendo que estes seres angelicais são detentores de autoridade e poder, e que eles precisam ser, vamos dizer assim, meio que adorados ou meio que conhecidos, precisam se relacionar com eles para você ir numa jornada de ascensão até chegar ao ser espiritual supremo. Então você vai passando por essas esferas onde você se relaciona com estes seres angélicos que vão te dar acesso a um ambiente mais espiritual, um ambiente mais elevado, tá? Então no gnosticismo a angelologia conceberá os seres espirituais com todo este poder, com toda essa autoridade, com toda essa preponderância, enquanto que outras encaram eles como semideuses. E aí você terá entre essas diversas culturas um tipo de relacionamento incentivado com os anjos que é completamente distorcido a partir da perspectiva bíblica. Então a Bíblia Sagrada, ao nos descrever qual é o relacionamento aceitável com seres espirituais, ela contrasta absurdamente com todas as demais culturas. Ela se torna de fato uma cultura singular em relação a todas essas outras perspectivas que encaram a possibilidade do relacionamento com seres espirituais no âmbito da adoração. Então você se aproxima desses seres, você invoca-os, você adora-os, e você em algum momento tenta manipulá-los ao seu favor, como acontecia na Babilônia com um demônio chamado Pazuzu, tá? Inclusive está descrito aqui na apostila. Mulheres grávidas utilizavam um amuleto que tinha lá a figura desse demônio, Pazuzu. E elas usavam esse amuleto para afastar um outro demônio pior do que ele, que perseguia as crianças no ventre materno, que trazia doenças e mortalidade, né? Então acreditavam que essas mortalidades eram devido à atuação desse determinado espírito maligno, e para coibir a ação desse espírito eles utilizavam-se desse outro espírito maligno também, mas que nessa ocasião afastaria aquele, tá certo? Coibiria a ação daquele.
mas certamente os mantinha também presos a ele de alguma forma. Então o paganismo encara o mundo espiritual como a possibilidade da manipulação dos seres, a possibilidade de manipulação das situações, e é uma perspectiva completamente distorcida de acordo com o olhar da Sagrada Escritura. Nós não trabalhamos, nós não temos o entendimento de que nós possamos manipular o mundo espiritual. Nós estamos totalmente subordinados a Deus. Tanto nós como seres humanos, quanto os anjos, seres espirituais, ambos estão plena e totalmente subordinados a Deus. É Deus que coordena e que governa todas as coisas. E aí, se o Senhor vai enviar um anjo, por exemplo, para comunicar uma mensagem, como enviou Gabriel para falar com o profeta Daniel, mas também enviou Miguel, que era um anjo que estava ali combatendo com outras hostes espirituais, que estavam tentando inviabilizar a comunicação da mensagem. É um mundo que existe paralelo ao nosso, é uma outra dimensão, ok? Estamos numa dimensão humana, mas paralelo a nós existe uma dimensão espiritual, que é dinâmica, que está acontecendo ao nosso redor, que nós com os nossos olhos carnais não vemos, e graças a Deus que não vemos, porque seria terrivelmente perturbador para nós. Algumas pessoas que têm uma chamada do Espírito Santo de Deus, que tem um dom, têm os olhos abertos para alguns eventos espirituais. Então Deus lhes revela alguns eventos espirituais, mas são pessoas que foram revestidas pelo Espírito Santo de Deus, foram preparadas, foram chamadas para isso. Então o Espírito Santo de Deus confere, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos. Então a pessoa, através desse dom de discernimento de espíritos, ela de fato tem uma abertura maior para a observação no mundo espiritual. Ela de fato percebe a atuação dessas forças, tá certo? Ao nosso redor ou ao nosso derredor. Mas se os nossos olhos fossem abertos para isso, isso nos causaria grande perturbação, de modo que viesse a inviabilizar o nosso viver naturalmente, né, com naturalidade. Então Deus de fato separa os mundos. Existe um mundo material e um mundo espiritual que estão coexistindo paralelamente, é uma outra dimensão, mas existe interação, e essa interação acontece, por exemplo, no âmbito das influências, tá certo? No âmbito do auxílio, da ajuda, da comunicação, como de fato Deus enviou o anjo Gabriel, comunicou a Daniel, enviou o anjo Gabriel, comunicou a Maria acerca do nascimento de Cristo, enviou o arcanjo Miguel, combater contra as hostes malignas. Paulo, em diversas ocasiões, ele sentia que havia uma batalha espiritual sendo travada. João também, em Apocalipse, nos descreve diversos eventos que são de ordem espiritual e estão acontecendo concomitantemente a esse mundo físico, tá certo? E algumas das suas consequências são observadas, alguns dos resultados dessas batalhas são observados no mundo físico. Então nós temos aí essa atuação que é de forma muito dinâmica e muito importante, tá? Começando aqui a discussão, que na verdade eu já entrei, os anjos das mitologias, foi o que eu acabei de explicar, né? Então as mitologias, devido aos seus desvios, em antropologia eu falei um pouco acerca disso. As populações, de modo geral, elas têm um fragmento da verdade, tá certo? Ainda mais partindo aí da verdade bíblica de que tudo começou no Éden, né? Então, devido à nossa solidariedade universal, eles têm fragmentos da verdade. O problema é que esses fragmentos da verdade foram corrompidos devido à própria distorção do pecado na humanidade, né? Devido ao pecado ter causado distorções na humanidade, esse fragmento da verdade que está espalhado foi distorcido nas culturas. Tanto que nós necessitamos da revelação especial. Então Deus, por meio do Espírito Santo, nos trouxe a revelação especial da Sagrada Escritura, que veio para colocar as coisas no seu devido lugar. Mas as pessoas, de modo geral, têm algum conhecimento vago, distante, acerca da verdade. Por exemplo, dos seres espirituais. É uma crença universal dos seres espirituais. Eles creem, eles acreditam que exista Deus,
aí em Deus, em deuses e diversas formas de Deus, né? Mas acreditam em Deus de modo geral. E acreditam em seres espirituais. Só que esse conhecimento foi distorcido devido ao pecado. O pecado na humanidade traz diversos tipos de distorção e não haveria de ser diferente com esse tipo de conhecimento. Então eles lidam com os anjos num âmbito de adoração e manipulação. Então você vê, por exemplo, rezas para anjos, sacrifícios para anjos, essa questão de saber qual é o anjo que você deve, com o qual você deve se comunicar. E todo esse tipo de informação é informação esotérica, é informação que tem como origem o misticismo, onde a pessoa tem essa perspectiva distorcida de que ela pode manipular as coisas do mundo espiritual, sendo que, olhando para a Sagrada Escritura a partir da sua revelação, nós entendemos que tudo está sob o domínio de Deus, está sob o controle de Deus, da sua autoridade, da sua soberania. E nós nos voltamos para Deus, nós clamamos a Deus, e é Deus que dispensa, organiza, envia, é Deus que traz provisão, Deus que traz providência. Então nós devemos esperar pela providência divina, e como a providência virá não cabe a nós. Deus providenciará o livramento, aquilo que necessitamos, da maneira como Ele bem entender, e poderá vir por meio de um anjo, por exemplo. Diversos testemunhos são contados de pessoas que estiveram num momento de grande aflição e clamaram a Deus no meio da sua aflição, pessoas crentes e pessoas não crentes, que no momento de grande aflição caíram de joelho e clamaram a Deus e tiveram contato com, aí aparece muitas das vezes na forma de uma pessoa, e essa pessoa presta-lhe a ajuda que ela precisa e desaparece. E ela não consegue depois uma comunicação para agradecer, alguma coisa assim. E muitas das vezes nós vemos nesses relatos, que meu pai mesmo tem um relato desse, tá certo? No tempo que ele nem servia a Cristo ainda, e numa situação dessa, teve a ajuda de uma pessoa, na situação mais inesperada possível, no meio da madrugada, e aquela pessoa vem, presta ajuda e desaparece. É impressionante. Então assim, tem diversos relatos desse tipo. Então assim, essa questão da angelologia e desse relacionamento não será provado em laboratório empiricamente. Não será provado empiricamente. Nós não temos recursos nem ferramentas para isso. É uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Então o contato com ela se faz por meio da fé. A fé que é a capacidade, tá certo? Que nos fornece, nos confere a possibilidade de interação com o mundo espiritual, a possibilidade de interação com essa realidade, tá certo? Como a visão nos dá a enxergar, o olfato, tá certo? Aos cheiros, o paladar aos gostos, a audição aos sons, e a fé ao mundo espiritual, ok? Então é nesse âmbito de relacionamento, né, onde acontece aí esses contatos e essa verdade vem à tona, né, do relacionamento com esses seres espirituais. Anjo nas histórias das religiões, eu também já comecei a falar um pouco. No hinduísmo, sobre a questão dos anjos guardiões, ele cita aqui que é uma porção superior do ser humano, eles encaram dessa maneira, como se fosse um outro eu, tá certo? Um superego, né, uma outra versão minha, mas numa condição elevada. Minha, sua e por aí vai. Uma condição da pessoa, mas uma situação elevada. E aí você tem aí, ele cita aqui a cultura hinduísta, ele vai citar aqui a cultura islâmica, onde eu falei também sobre você tem tanto a questão dos djinns, que são seres malignos, que habitam lugares desertos, por exemplo, lugares abandonados, então eles têm esse medo e acaba criando, né, essa esfera, esse ambiente de terror, de medo, né? Então as pessoas acabam criando tipos de rituais, de amuletos para tentar se livrar desse tipo de atuação desses seres que são cridos por eles, né? E eles também creem nos anjos e dão tanta relevância que até o Alcorão foi revelado, né, pelo anjo Gabriel. Você vê a interação dele com seres
angelicais que estão presentes na Sagrada Escritura. Então, Maomé teve contato com a cultura tanto do cristianismo quanto do judaísmo. E ele cria, então, que o anjo Gabriel foi até ele e lhe revelou ao Corão. Então, você perceba que há uma utilização, né, da importância aí da figura desse anjo como alguém que revela coisas grandiosas, e ele entende que esse anjo foi até ele lhe revelar o Alcorão, tá ok? Então o Islã relata que os anjos do céu anotam as boas e as más ações. Então você tem aqui a cultura islâmica e a perspectiva que eles têm sobre a angelologia. Ele fala aqui da cultura islâmica, fala do gnosticismo, tá? Que eu já expliquei também. O gnosticismo, ele tem essa crença de que a pessoa que está buscando um relacionamento com Deus, ele vai num processo meditativo, num processo de onde eles fazem aqueles rituais de iniciação, tá certo? De purificação, de meditação. Eles vão partindo para um âmbito de mais elevação espiritual, e nessa jornada de elevação espiritual, ele terá contato com certos anjos que dominam certas esferas, que dominam certos ambientes espirituais, e eles precisarão se relacionar com estes anjos. Aí incluirá orações para anjo, pedidos aos anjos, culto aos anjos e por aí vai. Eles se relacionarão com esses seres para poder prosseguir na sua jornada ascensional, tá certo? Até chegando até Deus. Então o gnosticismo tem essa visão de que é a própria pessoa, tá certo, que promove a sua salvação por meio desses atos de purificação, de meditação, de autoconhecimento. Tanto que a terminologia já faz menção a isso, né? Gnose, conhecimento, tá? E os anjos entram nisso como seres que estão têm domínio sobre certas esferas, então precisa se relacionar com eles. Então essa é a distorção do gnosticismo, tá? Então o gnosticismo, ele cita aqui a testemunha de Jeová, onde tanto na testemunha de Jeová quanto no Adventismo no sétimo dia, a figura do anjo, ela ganha tanto destaque que acredita-se que Jesus seja, na verdade, o anjo Miguel. Então eles atribuem essa questão de que Jesus, na verdade, é o anjo Miguel. No Adventismo isso é crido, e na testemunha de Jeová também, de certa forma, tem essa crença, ok? Essa crença distorcida. A gente mais para frente vai falar acerca do anjo do Senhor, então é uma outra perspectiva, tá? A gente vai ver o que a Sagrada Escritura fala acerca do anjo do Senhor. No hinduísmo, no budismo, no zoroastrismo e no islamismo, esses seres ocupam um lugar de proeminência. Então a questão, você tem esses grupos, né? Ele vai falar também acerca do judaísmo, e no judaísmo você tem que olhar também para a questão do judaísmo que é expressado nos textos apócrifos. Os textos apócrifos do judaísmo, por exemplo, o livro de